Olá, uma ótima sexta-feira para você ligado na TV Câmara Jaú. Está entrando no ar mais uma edição do Jaú em Foco, seu programa semanal de notícias. Hoje é dia 22 de novembro de 2019 e esta edição é muito especial. Você aí de casa já percebeu que a gente está de cenário novo, né? Enche a tela aí, Betão, para a gente apresentar como é que ficou o novo cenário aqui do nosso Jaú em Foco, da TV Câmara. Essa foto panorâmica aqui do centrão de Jaú ficou bonito demais, hein? Iluminação nova. Tudo foi pensado e foi feito com muito carinho, sempre levando em consideração os mínimos detalhes para levar tudo que há de melhor para você, cidadão jauense. E continue sempre ligado aí na programação da TV Câmara, porque muito em breve a gente vai estrear também o nosso novo cenário para os programas de entrevista, o Câmara Entrevista, entre outros. Tem muita coisa boa vindo ainda nesse restinho de 2019 e 2020 promete ainda mais. O programa é sempre ao vivo, agora 12:01. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. E a gente abre o programa trazendo uma notícia em primeira mão. A Faculdade de Medicina aqui de Jaú está realizando uma pesquisa científica para descobrir os efeitos da água ozonizada no nosso organismo. Já tem muita gente que utiliza essa alternativa como forma de melhorar a saúde. Mas será que de fato isso funciona, traz benefícios? É isso que os pesquisadores, professores e estudantes da Faculdade de Medicina querem descobrir. E eles estão realizando uma seleção para captar voluntários para participar deste estudo. Confira na matéria da Bruna Mano. Ela é um dos principais componentes do corpo humano e é fundamental para o bom funcionamento do organismo, a água. Todo mundo sabe que é essencial manter uma boa hidratação e que ingerir bastante água previne problemas de saúde, garantindo o equilíbrio das funções do corpo. Mas você já ouviu falar em água ozonizada? Esse aparelho gerador de ozônio é colocado em contato com a água, promovendo a ozonização do líquido. Muita gente acredita que consumir água tratada com esse gás ajuda a melhorar o sistema imunológico e ativar o metabolismo. Mas, na verdade, ainda existem poucas pesquisas científicas sobre esse tema. Ou seja, não se sabe ainda ao certo o real benefício da água ozonizada. É justamente por isso que professores e alunos da Faculdade de Medicina de Jaú decidiram estudar sobre o tema. O objetivo é saber se a água ozonizada traz ou não benefícios para a saúde. A ozonoterapia tem sido motivo de intensa investigação clínica e científica, devido a inúmeras propriedades que o ozônio apresenta. Dentro delas, propriedades biológicas, modulação da resposta imunológica, que é a defesa do nosso organismo, ação antibacteriana, entre outras funções. A utilização do ozônio de caráter de autohemodifusão, como efeitos cicatrizantes e de resposta localizada, já é muito bem comprovada. Entretanto, de característica sistêmica, que é o intuito de investigar o nosso estudo, ainda não tem efeitos muito bem caracterizados ou concretos. A partir daí, surgiu para nós uma grande dúvida sobre o uso da água em bebedouros comercializados recentemente. E dentro da característica de pesquisa científica, não existe nada muito concreto sobre o efeito de tomar a água com a presença do ozônio. O objetivo do projeto é comprovar cientificamente quais os efeitos para o corpo da ingestão da água com ozônio. E para isso, a Faculdade de Medicina está recrutando pessoas interessadas em participar da pesquisa. A ideia é que os voluntários selecionados tomem a água com ozônio por uma semana. E a partir daí, os pesquisadores vão avaliar se houve ou não mudanças no organismo com a ingestão da água suplementada. Nós estamos recrutando a população que venha de forma voluntária na nossa instituição passar por uma entrevista, nas quais vai passar por um médico e uma enfermeira fazendo uma avaliação clínica e, consequentemente, laboratorial, onde vai dosar gratuitamente colesterol, glicemia, marcadores de sangue de resposta imunológica. Os interessados em participar da pesquisa devem ter mais de 18 anos e precisam ir à Faculdade de Medicina
para passar por um processo seletivo. O endereço é a Praça Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, sem número, ao lado do Hospital Teresa Perlatti. E o atendimento será às terças e quintas-feiras, das 8 horas da manhã à 1 da tarde. Ela vem até aqui a secretaria da faculdade, a secretaria vai contatar o pessoal que está no laboratório naquele momento, que faz parte da pesquisa, e ela vai ser direcionada para a gente. Então, assim, até para tranquilizar a população, não é um procedimento difícil, não é um procedimento demorado, né? Nós iremos ter uma conversa em primeira mão, faremos algumas perguntas para ver se a pessoa se encaixa na pesquisa, daremos termo de esclarecimento, isso tudo passou por conselho, está tudo dentro das normas, e a pessoa se encaixando, né, nós vamos colocar ela então na nossa pesquisa. E o que vai acontecer na pesquisa? Ela vem, nós faremos algumas medidas, então medida de altura, medida de peso, medida de relação cintura-quadril, verificaremos os sinais vitais, para ver como é que está essa pressão arterial, e faremos também várias perguntas em relação aos medicamentos que ela já toma. Ela se encaixando para a pesquisa, nós faremos coletas de sangue, né? Como o professor já disse, então assim, nós faremos a primeira coleta, né? E ela passa então a tomar a água, né? E depois, no meio da pesquisa, ela faz uma outra coleta e, ao final, né, que seria o 7º dia, nós coletamos uma outra amostra de sangue. Então, nós faremos um comparativo se houve diferença substancial dos marcadores desse paciente durante ele ter tomado essa água. Legal, parabéns aos educadores aí da Faculdade de Medicina pela iniciativa. É uma ótima oportunidade de você descobrir os efeitos da água ozonizada e, de quebra, ganhar um check-up aí para ver como é que está a saúde e colocar a saúde em dia de forma gratuita. E olha, como já é de costume, o Poder Legislativo recebeu mais uma escola em suas dependências. As crianças puderam conversar com os vereadores, entender um pouco mais sobre o funcionamento da casa e fizeram um tour pelo Paço Municipal. A Câmara Municipal de Jaú recebeu a visita de 2 turmas do 3º ano do Ensino Fundamental 1 do Colégio da Fundação Educacional Dr. Raul Bauab. Ao todo, cerca de 30 alunos de 8 e 9 anos de idade puderam conhecer a sede dos poderes legislativo e executivo do município de Jaú e também saber como são realizados os trabalhos da Câmara e da Prefeitura. Tudo conforme já havia ensinado em sala de aula a professora Cibele Tosato Bola, que agendou a visitação com a diretora-geral da Câmara, Camila Baroni. Os estudantes, professoras e a coordenadora do Ensino Fundamental 1 do Colégio da Fundação foram recepcionados inicialmente na sala das sessões da casa. Depois, todos foram conduzidos pelo vereador Fernando Barbieri aos departamentos e gabinetes do Legislativo jauense, onde conversaram com servidores, assessores e com alguns vereadores. O presidente da Câmara, José Carlos Borgo, também abriu seu gabinete para bater um papo com a criançada, que ficou maravilhada mesmo com a galeria de fotos de ex-vereadores e também de ex-presidentes da casa. No final da visita, os alunos puderam saber ainda como são transmitidos os trabalhos legislativos e a função da TV Câmara Jaú. E com certeza, a partir de agora, eles vão ficar bem mais antenados quando o assunto for política, prefeitura e vereadores, como é o caso da Luísa e do Maurício Ricardo. O poder legislativo é de criar leis e o poder executivo é de executar, administrar as leis. O que você achou mais legal, que você mais gostou? Eu gostei de conhecer os vereadores e conhecer o prefeito. O que eu achei mais interessante é que, assim, aqui, como o prefeito ele cuida de toda a cidade, os vereadores, eles ou concordam ou discordam com a lei. Assim, se eles concordarem com a lei, leva para o prefeito, ou ele proíbe ou ele aceita. Agora eu tenho mais conhecimento sobre a prefeitura e agora eu já fico mais antenado com o assunto. A professora Cibele ressalta o quão importante é desmistificar o assunto política para que as crianças se tornem adultas conscientes e preparadas para exercer de forma plena a cidadania.
Eles vivem na prática como que são. Não adianta você chegar e falar, olha, poder executivo, poder legislativo, mas o que é? Então eles vêm aqui, eles estão vivenciando na prática isso. Vai além das paredes da escola. Então isso para eles não há apostila, não há professor que substitua, é a vivência no dia a dia mesmo, de como acontece o prefeito, como funciona a Câmara, como funciona a criação de leis, a aprovação, e eles saem daqui realizados, é um conteúdo que eles levam para a vida toda. Então, espera aí, não é bem assim, que nem às vezes mostra só o lado ruim. Não, é bom, tem coisas boas. Saíram até falando que tem uns que vão querer ser vereador, outros prefeitos, então eles saíram maravilhados em conhecer um pouquinho da política, de como funciona. A função da escola não é só transmitir o conhecimento, é formar os cidadãos, né? Então nós temos a função de transmitir os conhecimentos, mas formar cidadãos dignos. Então eles estão vendo que olha como é bonito, como que a coisa acontece. Então eu acho que se cada um fizer a parte dele, tudo se encaixa, tudo dá certinho. E a gente sai daqui com uma experiência, com uma bagagem que eu falo, não há conteúdo de sala de aula, não há apostila que faça essa vivência, assim, esse aprendizado acontecer. Nós somos muito bem acolhidos aqui, o profissionalismo, a dedicação, o carinho com as crianças, eu deixo aberto e falo, gente, é um trabalho assim, às claras, venham conhecer antes de julgar, né? O vereador Fernando Barbieri, que também é professor, acredita que a oportunidade de visitar a Câmara é uma experiência que todas as escolas podem e devem proporcionar aos seus alunos e alunas. Ele estende o convite a todos os colégios da cidade para que agendem visitações para conhecer o poder legislativo jauense. Nós mostramos a elas como é que funciona na prática, já que na escola elas aprendem a teoria, né? E como bem falou a professora, né, aqui eles vêm e vê tudo isso acontecendo, né? E no momento crítico da política, né, onde a maioria critica o que está acontecendo, e com certa razão, mas tem o lado bom da coisa, né? Tem o lado de fazer as leis. Eles perguntaram, são crianças inteligentes, questionadoras, né? Como que tudo isso funciona. Então nós mostramos na prática, né, como se cria uma lei, quem pode criar leis, né? Depois a sanção do prefeito, enfim, foi realmente uma aula na prática. E isso faz com que essas crianças cresçam de uma forma diferenciada, né? Com consciência. Nós já tivemos aqui o ADV, nós tivemos o Álvaro Fraga, nós tivemos agora a Fundação, enfim, para que todas elas venham até a casa, aprendam, pode ser do ensino fundamental, o ensino médio também, é importante também o ensino médio, mesmo eles já tendo um conhecimento maior das leis e como funciona uma Câmara, mas para ver na prática realmente como que funciona. Então, nós estamos super animados, né, e que esse projeto não pare, né? E você bem disse, né, já que eu dou aula no ensino superior, nas faculdades, até hoje, né, às vezes a gente, um tempo ele sabe que nós somos vereadores, então às vezes a gente sobra um tempinho lá e debate as coisas da cidade, né? Então é importante, a educação, né, é um meio para tudo, para formar profissões e para debater também, sim, as políticas, tanto a política municipal, a política estadual e também, por que não, a política nacional. O fim de ano está aí e esse é um período em que as vagas de emprego, elas surgem com bastante frequência, em um número relativamente grande. Vamos ver quais são as vagas do Pátio Posto de Atendimento ao Trabalhador desta semana para você que está buscando uma colocação no mercado de trabalho. Fique atento porque a gente tem muitas vagas, viu? Começando então pelas de ensino superior, nós temos uma vaga para auxiliar administrativo, nesse caso superior incompleto, uma vaga para farmacêutico e uma para recepcionista secretária. Vamos para a próxima então, tela, que a gente tem muitas outras vagas aí. 20 vagas para mecânico de caldeira pesada, faltou o Mzinho aqui na verdade, né? Sem escolaridade, 2 vagas para atendente de lanchonete, 2 vagas para servente de pedreiro, nesse caso não há exigência de escolaridade, 2 para mecânico de automóvel, 2 para torneiro mecânico, 3 vagas para operador de injetora de plástico, 3 para soldador, uma vaga para auxiliar de manutenção de edificações, uma para borracheiro, uma para costureira de peças sob encomenda e uma para impressor de offset plano e rotativo.
Muitas outras vagas também disponíveis aí. 2 vagas para encarregado de seção de controle de produção, uma para mecânico de manutenção de ônibus, uma para monitor interno de alarmes, uma para expedidor de mercadorias, uma para atendente de farmácia, uma para analista de logística, uma para encarregado de obras, outra vaga para conferente de carga e descarga e uma para chefe de serviço de limpeza. Não para por aí, tem mais vagas. Uma para oficial de serviços gerais nas edificações, uma para operador de acabamento na indústria gráfica, uma para motorista de ônibus urbano, uma para padeiro confeiteiro, uma para técnico em segurança do trabalho, uma para vendedor em comércio varejista, uma para vendedor em comércio atacadista e uma vaga para zelador. Nesse caso, também não há exigência de escolaridade, oferta muito grande de vagas aqui no nosso município. Essa época de fim de ano, o mercado começa a aquecer, né? Principalmente o comércio, mas enfim, como a gente percebeu, outras áreas aqui do nosso município estão aquecidas. Para concorrer a uma dessas vagas que eu acabei de falar, você tem que procurar o posto de atendimento ao trabalhador, que fica na rua 13 de maio, número 347, o telefone de contato também está aí embaixo do seu vídeo, 3622-6997 ou 3622-6432. É só aparecer no pátio com a sua carteira de trabalho para concorrer a uma dessas colocações no mercado de trabalho. Bom, o Jaú em Foco vai agora para um rápido intervalo e na volta tem muito mais informação de utilidade pública e de prestação de serviço. Fique por aí, é um instante só. Difícil saber o que interrompeu a carreira do Cristiano, mas uma coisa é certa, a vida é muito frágil e todo cuidado é pouco. Meu marido adorava andar de moto. Naquele dia que ele deixou a gente no Guarujá e subiu para trabalhar, foi a última vez que a gente se viu. O acidente não tirou minha vida, mas interrompeu minha carreira e me obrigou a reprogramar o futuro. Dirigir cansado? Nunca mais. Foi horrível, tudo muito rápido. E eu tô viva por um milagre. E é exatamente de vida que eu quero falar. Das 20 melhores rodovias do país, 19 estão no estado de São Paulo. Felizmente, os acidentes estão diminuindo muito, mas ainda assim tivemos milhares de mortes e internações. E as causas são sempre as mesmas. Falta de manutenção do veículo, dirigir depois de beber. Vamos todos respeitar a lei e usar sempre o cinto de segurança, inclusive o banco de trás. Vida, dê preferência. Artesp, mais segurança nas rodovias. Governo do Estado de São Paulo. Este ano, o Plano Safra vai atender pequenos, médios e grandes produtores. Sabe quanto tempo tem que isso não acontece? 20 anos. Agora, o plano traz mais recursos para todos. O novo Plano Safra vai garantir o crédito para pequenos e médios produtores. E desta vez, os pequenos agricultores vão poder usar os recursos para construir ou reformar suas casas. E sabe o seguro rural? Alcançou a cifra inédita de R$1 bilhão, mais que o dobro do anterior. Agora, o produtor rural vai investir no seu negócio sem se preocupar com as surpresas do campo. Além disso, o agronegócio vai ter mais opções de financiamentos em bancos. Afinal, o que a gente quer mesmo é que toda a agropecuária cresça cada vez mais e alimente o Brasil e o mundo. Plano Safra. Uma só agricultura alimentando o Brasil e o mundo. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV 6 meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose 6 meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras.
Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. De volta com o Jaú em Foco aqui do centro de Jaú, sempre agradecendo a sua companhia e o carinho da sua audiência. E olha, nesta semana, dia 20, foi comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o país, e aqui em Jaú nós acompanhamos as festividades, uma das datas mais importantes do nosso calendário e que marca a necessidade do brasileiro em refletir sobre a importância da luta contra o racismo, contra o preconceito e a importância da igualdade. A nossa equipe de reportagem esteve no ato cívico realizado no dia 20 e a gente mostra agora como foi. O Dia da Consciência Negra em Jaú teve capoeira, dança, declamação de poema, reverência às religiões de matriz africana e muita música. O ato cívico, em alusão à data, reuniu o público ao lado do monumento em homenagem ao herói Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência e luta contra a escravidão. O evento foi aberto com discursos de lideranças da comunidade negra em Jaú. O mestre capoeirista Marcial Augusto Lopes ressaltou a figura de Zumbi e a importância da data para a sociedade. Zumbi, ele tinha conhecimento. Por isso ele foi um grande líder. Às vezes o pessoal, nossa, o Zumbi lutava muito. Sim, era capoeira também, mas o conhecimento. O que nós dizemos hoje, que só através cada vez mais do conhecimento você também vai lutar pelo seu direito, Você não vai deixar passar à toa um ato de racismo, nem nada, de preconceito. E esse dia de reflexão não é para negros, é negros e brancos, é para o ser humano. Consciência negra é um termo, mas é a consciência humana, onde todos têm que refletir. Zumbi, ele não morreu em vão. Ele morreu para que todos nós estivéssemos aqui hoje, nessa liberdade, nessa igualdade, para a gente ter os mesmos direitos, A gente sabe que nem tudo acontece realmente desse jeito, mas também temos que lutar pelos nossos direitos, A gente tem que lutar, tem que se unir mais e lutar cada vez mais pelos nossos direitos. Não vai ser de favor que nós vamos chegar em algum lugar, não, e sim de lutas e conquista. O feriado do Dia da Consciência Negra em Jaú completou em 2019 10 anos de existência. Uma conquista que também foi lembrada durante os discursos. Ao longo do evento, algumas apresentações marcantes foram realizadas, como a dos alunos da Escola Estadual Professora Ana Franco da Rocha Brando. Presos no elo de uma só corrente, famintos cambaleiam, outro de raiva enlouquece, outro emburrece. Ao som do berimbau, capoeiristas também exaltaram a arte genuinamente negra e brasileira. Paranauê, Paranauê, Paranauê. E é claro que não poderia faltar a homenagem ao herói maior da resistência negra. Como forma de reverência e gratidão, os participantes deixaram uma coroa de flores em frente ao busto de Zumbi dos Palmares. O ato cívico foi organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, que, com o apoio de representantes da comunidade negra, mais uma vez provocou a reflexão. Foi um envolvimento bem grande, isso é muito importante pra gente. Fazer aqui nessa rotatória, que eu acho que é a rotatória mais importante da nossa cidade, é o que eu disse, A gente vê muitas estátuas de heróis brancos e aqui a gente está sendo representado por Zumbi, homenageando essa simbólica estátua, de Zumbi dos Palmares aqui na nossa cidade. Então pra gente é muito importante fazer esse evento aqui e a presença dos
negros da nossa cidade em peso. Então, isso foi muito bonito. Acho que foi um evento muito positivo, muito bonito e, claro, sempre fica o convite para receber ideias, propostas, para que cada ano a gente faça ainda melhor. Além de secretários municipais, o evento contou ainda com a presença dos vereadores Roberto Carlos Vanucci, Tito Coloneto e Toninho Masson, que conversaram com a nossa equipe e enalteceram o histórico de lutas dos negros no país. A consciência não tem cor, mas é importante nesse momento a gente fazer uma reflexão da nossa convivência com os nossos irmãos, entendeu? Lembrando aqui que a capoeira também é considerado aí um movimento, uma arte de resistência. Eu também tive a felicidade de conhecer a capoeira, de praticar a capoeira por 12 anos na minha vida. Então, isso fez ainda mais eu aumentar os meus conhecimentos, principalmente na capoeira a gente tem a obrigação de conhecer a história da capoeira, e eu tive a oportunidade de conhecer a história de Zumbi dos Palmares. Então é extremamente relevante nesse dia nós estarmos fazendo aí essa reflexão de tudo que aconteceu no passado, para que a gente possa, que nunca mais se repita isso, né? Nem no presente e jamais no futuro, e a gente possa tratar nossos irmãos com igualdade. Tem que ter igualdade, tanto branco como negra, como amarela, não importa, tem que ser igual, você entendeu? Então é um dia que eles marcaram em novembro, é um dia de comemoração, mas principalmente, além do dia da comemoração, o respeito que o povo tem que ter com a raça negra, que foram primordiais para que o Brasil chegasse onde está, e principalmente, tá, com a união que solidificou entre os brancos e os negros. Isso é muito importante, que não venham essa baixaria de fazer esse tipo de humilhações que existe, que a gente vê às vezes na mídia aí, entendeu? Então, parabenizo aqui a raça negra de Jaú, parabenizo a raça negra do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Jaú completando já o 10º ano, comemorando a comunidade negra, e posso dizer o seguinte, é o fruto daqueles que trouxeram a semente, os escravos que vieram, né, vamos dizer assim, transportado para nosso Brasil, e aqui é onde foi recebido a trabalho pesado, de escravidão, e tudo venceu. Representa então a sociedade de hoje, né? Esse jovem, essa sociedade, essa família que ainda continua lutando, trabalhando, mas não perde a razão de dizer: somos negros, somos brasileiros, e juntos, negros e brancos, unidos, possamos assim, podemos ter o nosso Brasil favorecido no trabalho, na educação e em toda a situação. Viva Zumbi! Viva Zumbi! Viva! Obrigado, obrigado, E viva Zumbi, né? Em tempos de tanta intolerância, a gente tem que parar, refletir e colocar a mão na consciência. E olha, pela primeira vez, Jaú comemorou de forma oficial o Dia de Conscientização sobre a Pessoa com Surdo-Cegueira. A data foi instituída por meio de uma lei de autoria do presidente aqui do Poder Legislativo, o vereador José Carlos Borgo, e não passou em branco. No Dia Municipal de Conscientização sobre a Pessoa com Surdo-Cegueira, a Escola do Legislativo promoveu uma palestra que tratou do tema sob a perspectiva educacional. Com um plenário lotado, a especialista em tradução e interpretação de Libras português, Valdinéia Nascimento, apresentou sua vivência com o aluno surdo-cego Gustavo, em uma escola de ensino básico da rede municipal de Jundiaí. A profissional acompanha o estudante há 3 anos, quando ele não tinha praticamente nenhuma interação social e educacional. Durante a palestra, Valdinéia falou sobre o início do trabalho com o aluno, os desafios e, principalmente, os avanços que foram alcançados. O Gustavo, de 2017, não é mais o Gustavo de 2019, nós podemos falar isso, né? Ele obteve muitas conquistas em relação à língua de sinais, em relação à comunicação, e essas conquistas elas impactaram em relação à aprendizagem, em relação à socialização. Então nós tínhamos um Gustavo mais introvertido, um Gustavo mais receioso. Hoje nós temos um Gustavo que conversa
conversa com os amigos em Libras Tátil. Então nós conversamos, o Gustavo que aceita as propostas pedagógicas é outra criança. A evolução do Gustavo, tanto na área de aprendizagem como na socialização, foi apresentada ao público também por fotos e vídeos. Valdinéia relatou experiências extra-classe, como visitas ao supermercado, atividades relacionadas à culinária e ao esporte. De uma forma geral, a palestrante fez questão de mostrar que cada passo é importante na hora de melhorar a comunicação e aumentar a experiência de mundo da pessoa surdocega. Ferramentas consideradas fundamentais para a aplicação da verdadeira inclusão social. O Gustavo, antes, em 2017, dificilmente um amigo se aproximava dele. Atualmente, as crianças entram em disputa para saber quem é que vai ser o amigo de apoio dele durante a semana. Então, eles fazem um revezamento para atuar diretamente com ele. E o que acontece com isso? Algo muito interessante, porque a inclusão, ela permite que a criança que não tem deficiência também aprenda com a criança diferente. E assim, as crianças vão aprendendo Libras Tátil, as crianças se comunicam com eles sem o apoio da professora, falam para eles se estão bravos, se estão felizes, partilham das atividades, dividem o lanche da merenda, enfim. Realmente a inclusão acontece, né, nesse momento. A palestra, que foi aberta ao público, contou com a presença maciça de professores, coordenadores e diretores da rede municipal de ensino, que aproveitaram a oportunidade para trocar experiências, refletir e entender mais sobre o mundo da pessoa surdocega. Aprendi muito hoje e vi que também que a gente trabalha em cima disso, né? Os desafios são enormes em relação a alunos com algum tipo de deficiência, porque nós não estamos preparados ainda para isso. Nós não somos formados, na verdade, para atendê-los. E na maioria das vezes eles são simplesmente colocados em sala de aula. E aqui a gente viu o diferencial, que a gente não precisa de toda essa formação, basta ter a vontade, basta você ter a iniciativa de procurar. É isso que eu defendo sempre com os professores, né? A gente se dá muito bem e a gente fica com medo, porque o medo ele persiste, porque você não sabe se vai acertar, se vai errar. Mas aqui foi um estímulo muito bom porque teve erros, mas no percurso ele é gratificante e um degrauzinho que você avance já é significativo. Integrantes da comunidade surda também marcaram presença no evento. Alguns, inclusive, ligados à área da educação. A nossa equipe conversou com o Fernando Ramazini, que ressaltou a importância de a Câmara trazer à tona temas relacionados à inclusão de pessoas com deficiência. Se a gente parar para olhar um surdo cego que não tem acesso, a gente consegue fazer um paralelo com os surdos também. Porque muitos surdos também não têm acesso. A acessibilidade ela tem que ser assunto, tem que ser conversado nesse espaço, nesse poder legislativo, não somente surdos cegos, surdos, pessoas com deficiência. A gente tem que pensar em espaços acessíveis, com língua de sinais, como foi aqui apresentado hoje para a gente. Então, além de especialista em Libras, Valdinéia também é escritora e já lançou 2 livros. Um trata da possibilidade de aprendizagem da pessoa surda e o outro, mais recente, aborda o tema surdo-cegueira e tem como personagem principal o aluno Gustavo. Esse livro ele é para literatura infantil, então nós temos poucos materiais que falam sobre inclusão com a criança. Então eu fui reunindo falas dos alunos ao longo desses 3 anos. As crianças, por exemplo, não sabiam o que é surdo-cegueira, não sabiam como tocar no Gustavo. Então nós fomos desmistificando, explicando o que é surdo-cegueira, falando um pouquinho sobre a acessibilidade, de uma forma, numa linguagem infantil. Então é um personagem, é uma criança contando toda essa história, como é estudar com um aluno surdo-cego e o que essa criança aprendeu ao longo desses 3 anos, né? E a criança, todo tempo essa criança fala que essa equipe acreditou no amigo Gustavo, por isso o Gustavo aprendeu e teve essa mudança de comportamento, uma mudança que veio com a comunicação. Valdinéia veio a Jaú acompanhada da diretora Adriana, responsável pela EMEB Antônio de Pádua Giareta, escola onde ela trabalha no município de Jundiaí. Adriana também conversou com a plateia e ressaltou o processo de adaptação da escola para atender o aluno Gustavo. Na época em que ele começou a frequentar o ensino básico, Jundiaí não tinha nenhum surdo-cego na rede, cenário igual ao que temos hoje em Jaú.
Esse processo ele foi construído primeiro da gente tentando conseguir os profissionais que pudessem auxiliar o Gustavo no desenvolvimento da comunicação. Então, inicialmente, entendia-se que o Gustavo ele precisava de uma pessoa que pudesse cuidar das necessidades dele. Mas quando a gente tem uma escola que é inclusiva, a gente acredita que não é só cuidar das necessidades básicas, mas sim a possibilidade de um desenvolvimento, né? E aí nesse processo a gente conseguiu iniciar com um intérprete de Libras. Esse intérprete ele começou o processo comunicativo do Gustavo, mas a chegada da Valdinéia, uma pedagoga, né, que pudesse entender esse universo escolar e trazer a comunicação junto para que essa comunicação estivesse aliada às aprendizagens, foi fundamental. O vereador José Carlos Borgo, autor da lei que instituiu o dia 12 de novembro como dia de conscientização sobre a pessoa com surdo-cegueira no município, também participou do evento e destacou a importância da palestra para os educadores de Jaú. Foi uma conquista muito grande, uma experiência muito valiosa para a nossa rede municipal de ensino, porque nós temos aqui professores, inclusive, sabe, se especializando, conhecendo, tendo os primeiros contatos com pessoas que desenvolvem esse trabalho em outras cidades. Então, para a gente, é muito gratificante comemorar nesse dia 12 de novembro, o dia da consciência, né, das pessoas com surdo-cegueira e também ver que assim, experiências novas estão vindo. Nós temos condições, com certeza, de melhorar muito o atendimento às nossas crianças, às pessoas que precisam desse tipo de apoio. E dizer também que nós temos aí outras pessoas com problemas de autismo, enfim, outras necessidades especiais que a Secretaria de Educação vem investindo justamente para dar apoio a essas pessoas. Eu fico muito grato de estar participando e aproveito aqui a oportunidade de parabenizar a Valdinéia, a professora que é de Jundiaí, e a diretora da escola, a Adriana. Muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe a todos nós. A gente vai mostrar agora uma iniciativa fantástica da Escola Professora Maria de Lourdes, que fica ali na região do Jardim Jorge Atala. Há alguns anos, a escola vem incentivando a literatura entre os seus alunos por meio de um projeto que coloca a criança no papel de escritor. E a edição deste ano, de 2019, ficou ainda melhor. Confira aí. Tantas palavras, quantas histórias. Para ser mais exata, são 430 histórias produzidas pelos alunos da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Camargo Melo. O projeto, que incentiva as crianças a escreverem e ilustrarem suas obras, já existe há 5 anos. E criatividade é o que não falta por aqui. O Renan, por exemplo, escreveu sobre uma aventura em um hospital abandonado, onde um gambá se transforma em um monstro depois de tomar injeção. O talento do jovem autor com as palavras e ilustrações vem desde os primeiros anos de vida. Quando eu era um pouco menor, quando eu tinha 4 anos, eu gostava de desenhar muito e todo dia que minha mãe chegava eu escrevia coisas para ela. Por exemplo, cartas, essas coisas. E daí eu comecei a desenhar mais, quando eu comecei a inventar mais coisas na minha cabeça. E daí um dia o professor começou a ler uma história e eu imaginei tipo a mesma coisa, mas inventando outra. Daí surgiu a minha história. O livro da Thaís conta sobre a experiência de 3 irmãos que entraram em um parque abandonado e mal assombrado, onde morava um vampiro. A autora contou de onde veio a inspiração para o enredo irreverente da história. A ideia veio quando meu professor mostrou um livro que ele tem de um parque de diversões, que tem várias histórias. E eu vi um parque de diversões assombrado. E depois falou que tinha um vampiro e tudo. Aí eu juntei tudo a história dele, pensei numa história diferente e fiz. A escola também buscou explorar a linguagem poética e o autoconhecimento. Na obra da Ana Júlia, ela falou sobre os seus sentimentos e a relação com as cores. São poemas que contam sobre os nossos sentimentos. A gente escolheu 6 cores e contou os sentimentos que a gente sente por elas. E o que você achou de escrever esse livro, de desenhar, fazer toda uma obra completa com o seu nome?
Eu gostei bastante porque os outros anos eram os livros todos juntos e esse ano foi um livro separado para cada um. Quando o projeto começou em 2015, alunos do ensino fundamental produziram uma coletânea de textos. Aos poucos, o projeto foi crescendo e as crianças da educação infantil também passaram a participar da produção do livro coletivo. Mas a grande novidade deste ano foi que os alunos tiveram a oportunidade de publicar livros individuais, um para cada autor. Cada criança produziu a sua história e a sua ilustração, um livro de 16 páginas ao todo. Então foi um trabalho, diríamos, difícil, mas foi muito prazeroso, onde a criança se viu realmente como autor, né? Como autor da sua história. Finalmente, autores, né? E nisso nós trabalhamos um projeto que é desenvolvido no ano todo. Nós temos várias oficinas, nós trazemos escritores para conversar com eles, escritores de outras cidades. Nós trouxemos escritores já e mirins do tamanho deles, que já publicaram livro. Nós trazemos já há vários anos escritora indicada ao Prêmio Jabuti, que já tem trabalhamos outros escritores para mostrar realmente o universo da escrita e da leitura, né? Fazer com que eles se tornem não apenas escritores, mas leitores, né? Leitores do mundo. Algumas crianças escreveram histórias suas, de passeios, e outras escreveram da sua imaginação mesmo. Foi um trabalho muito rico e depois que eles escreveram um outro momento, eu entreguei para eles e aí eles desenharam e pintaram. E eles adoraram, porque nas leituras em sala de aula, nós víamos que tinha autores que eram autores e ilustradores. E em outros, vários livros, são dois, o autor e o ilustrador. E eles eram tudo, né? Então foi muito importante para eles isso. E eles se acham muito importante. E foi muito legal também. Nossa, foi muito proveitoso para eles. Despertar o prazer pela leitura e ampliar o universo dos pequenos, independente das necessidades de cada aluno. A professora Carolina é a responsável por fazer um atendimento especializado para alunos com necessidades educacionais especiais. Nós temos diversos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. Dentre eles, selecionamos alguns que necessitam, na verdade, de um material adaptado, né? Como o Miguel, que é um deficiente visual, fizemos adaptação em braille. Temos também crianças com dificuldades motoras, né, que disponibilizamos um tempo específico, né, várias sessões com o apoio da professora da sala regular, de monitores também, para que eles pudessem produzir efetivamente seu próprio livro. Foi uma alegria muito grande, né, a gente que tem uma pessoa com deficiência dentro da família, a gente vê assim a dificuldade, a luta que é para conseguir uma coisa realmente adaptada. E assim, eu fiquei muito feliz com a escola, né, que eles tiveram esse cuidado, esse carinho de ir atrás do braille, de conseguir fazer com que o Miguel também tivesse o livro em braille, para ele mesmo poder escutar. Então isso assim foi o diferencial mesmo e que eu fiquei muito feliz e agradeço demais à equipe da escolar. O projeto Tantas Palavras Quantas Histórias deu tão certo que tem até gente que está querendo escrever outro livro. Foi uma experiência boa, porque aí você vê como é que você escreve um livro pequeno. Mas eu tenho vontade de escrever um livro de 102 páginas. Você já tem ideia de qual que vai ser a história desse livro? Ainda não, tô pensando, tô lendo várias histórias, assistindo muitos filmes. Vou começar.
Olha, parabéns, viu? Parabéns aos professores, aos coordenadores, diretores. A gente fica até emocionado com uma matéria dessa. Isso sim é educação de verdade, educação para todos, educação inclusiva. Isso não é só o futuro para essas crianças, isso já é o presente. Você viu a menininha ali dizendo que vai começar um livro de 102 páginas, 102, e já está começando, já está vendo as ideias. Que legal, a gente bate palmas para iniciativas como essa que a gente acabou de mostrar. Parabéns a todos os envolvidos. A gente vai agora para um rápido intervalo aqui no João em Foco e na volta, no último bloco, você vai ver como é que fica o tempo para o fim de semana, tem informação sobre saúde, esporte e a nossa tradicional agenda de cultura e lazer. Não saia daí que a gente volta já já. Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas de todas as idades podem ser infectadas por essa doença transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. De volta com o João em Foco, aqui do meu lado direito, a matriz, e do meu lado esquerdo o nosso telão, para a gente ver como é que fica o tempo para este fim de semana. Olha, tem previsão de chuva para o finzinho da tarde de hoje e para o período da noite. Ontem também tinha previsão, aliás, mas em casa não choveu, né? Nessa região ali do próximo à Avenida Dr. Quinzinho, pelo menos naquela região da cidade, no fim da tarde não choveu. Mas de acordo com a meteorologia, hoje há 71% de chances de chuva para o período da tarde e para o período da noite. A mínima na madrugada foi de 20 graus, a máxima deve atingir os 36 graus. Já no sábado, a previsão é muito parecida com a de hoje, viu? Também há possibilidade de chuva no período da tarde e no período da noite. Essa probabilidade aumenta um pouco, vai para 86%. A mínima deve ficar em 21 graus e a máxima em 34 graus. Já no domingo, não há previsão de chuva, de acordo com a meteorologia, tempo firme e ensolarado ao longo do período.
mínima de 19 graus e máxima de 31 graus. Portanto, essa é a previsão do tempo para o fim de semana aqui em Jaú. E a gente está nessa época do ano, né, que começa a temporada de chuvas, né? O tempo abafa, chove, volta o sol, esquenta mais, aí chove de novo e por aí vai. E a expectativa é que esse período de chuvas se intensifique ainda mais já nas próximas semanas. E a gente tem que ficar bastante a tempo, ficar de olho para combater os focos do mosquito Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. E é justamente a dengue, essa doença terrível, o tema do nosso Saúde em Foco de hoje. Eu sou a doutora Paula, sou infectologista, trabalho na Santa Casa de Jaú e hoje nós vamos falar um pouco sobre a dengue. A dengue é uma doença provocada por um vírus e esse vírus é transmitido através do mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti. Nesse período em que começa a temporada de chuvas e de calor intenso, aumenta a proliferação desses mosquitos e, consequentemente, da transmissão da dengue. A dengue não passa de pessoa a pessoa, ela é transmitida somente pela picada do mosquito e que leva esse sangue contaminado para outras pessoas. É importante que as pessoas tenham cuidado tanto no seu domicílio como também em outros locais onde a pessoa permaneça durante o longo do dia. Então, nos locais de trabalho, escolas, academias, aonde ela permanecer durante o período do dia. É uma doença inicialmente que deve ser preocupante, porque ela pode evoluir para o quadro de dengue hemorrágica e por conta desse quadro de dengue hemorrágica ela pode levar à morte. Os sintomas da dengue clássica incluem febre alta, dores de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor no corpo, manchas pela pele e eventualmente sangramentos. Então, sangramentos gengivais, nasais, nos olhos, são sinais importantes da dengue. E quando você tiver alguma suspeita, procurar imediatamente um pronto atendimento, pronto-socorro, as unidades de saúde. Todos os anos nós enfatizamos a importância da prevenção da dengue, que seria os cuidados, né, com a proliferação do mosquito, mas infelizmente todos os anos nós também temos as epidemias e alguns casos de morte e muitos casos levando à internação. Então, isso é um alerta para que as pessoas façam o seu papel, que tomem os devidos cuidados, né? Cada um faça a sua parte. E a dengue só tem uma única forma de combater, é a prevenção, não tem outro jeito. Vamos falar de esporte agora. Estou recebendo aqui no nosso novo cenário Danilo Gatto. Boa tarde, Danilo, para você, para falar sobre o Galinho que foi campeão, né? Decepcionamos os antes, mas fizemos a alegria da massa jauense que torce para o nosso glorioso Galo da Comarca. O Galinho não decepcionou, não é, Danilo? Com certeza. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde a todos os que nos acompanham às sextas-feiras. É isso aí, Galinho campeão sub-20, aliás, tricampeão sub-20, né? Porque já tivemos o título lá de 2005, quando o Galinho ganhou a primeira divisão do Campeonato Paulista sub-20. Mais recentemente, em 2016, tivemos aí o bicampeonato nesta divisão, a segunda divisão. E agora, em 2019, então, Galinho tricampeão paulista sub-20, pode pintar lá as arquibancadas do Jauzão, o paredão lá, colocar mais um título. Realmente foi uma final que teve todos os ingredientes aí de um jogo emocionante. Foi o jogo de volta lá na cidade de Bebedouro, na sexta-feira passada, dia 15 de novembro, que foi justamente o aniversário do 15 de Jaú, aniversário de 95 anos. Então poderia ser um jogo que seria uma tragédia no final se o 15 perdesse, ia entristecer muito os torcedores do 15, os jauenses aí que estavam em pleno feriado, mas deu tudo certo, o 15 ganhou
por 2-0 num jogo emocionante. Os gols saíram todos no segundo tempo, chuva, campo molhado. Então vamos ver os lances aí, os gols desta finalíssima. O primeiro gol aos 6 minutos do segundo tempo, uma bobeira do goleiro adversário, e o Luzinel fez aí o primeiro gol, teve aí até no chão, levantou, quase realmente perdeu, né, Danilo? Um gol com muita raça, né? É um gol ali que parece o Fred quando fez o gol da Copa das Confederações em 2013 aqui no Brasil, no chão. Ele vacilo conseguiu, do goleiro, vacilo do depois goleiro, ele escorregou também. Exatamente, o jogador da Inter de Bebedouro tentou recuar e ele, o Luzinel, aí com a estrela, e ele realmente fez o segundo gol. Depois aí o Gabriel Húngaro, número 15, cruzou, quem desviou essa bola foi o Wesley, sobrou para ele, Luzinel, 2-0 aos 37 do segundo tempo. Aí realmente todo mundo, a comissão técnica, muito feliz comemorando esse jogo, esse gol, né, que acabou sacramentando o resultado do jogo, até porque o resultado de 0-0 ou qualquer empate dava a vitória para a Inter de Bebedouro, jogava em casa, uma torcida bastante presente do 15 de Jaú, que aí também pôde acompanhar essa premiação. Aí o nosso presidente Rodrigo Paulino, que nos concedeu uma entrevista no começo do ano, contando o planejamento aí do clube, que não conseguiu acesso para a Série A3, mas conseguiu aí muitos jogadores que era daquele time do Sub-23 que disputou a 4ª divisão do Campeonato Paulista Profissional, estava aí junto com essa turma, esse plantel Sub-20, comemorando, e muito tem que comemorar mesmo. Toda aí a festa dos jogadores, né? Isso, o momento da levantar merecida. a taça, né? A coletividade aí, o presidente fez questão de levantar junto com todos os jogadores, uma festa merecida lá na cidade de Bebedouro. Então o torcedor da Inter de Bebedouro estava esperando fazer a festa em casa, né? Mas o 15 então conseguiu os 2-0. O primeiro jogo tinha sido 1-1 aqui no Jauzão, e a Inter de Bebedouro estava até então invicta, Ângelo. A Inter de Bebedouro estava invicta, mas o 15 não tinha veio ganhado. com uma campanha consistente Sim, também, né? só havia perdido um jogo, né, nessa temporada toda. O Galinho tinha feito uma campanha impecável, perdeu apenas um jogo, e a Inter de Bebedouro acabou perdendo justamente a finalíssima, então mostrando que o 15 realmente, quando chega aí na final, merecido de fato. E depois teve uma festa, né? O próprio torcedor pôde acompanhar todos os jogadores do 15. Vamos ver aí algumas imagens desta carreata com trio elétrico e o busão ali, o ônibus do 15 de Jaú, esse saindo que foi do estádio. O símbolo, né? O símbolo da equipe durante essa jornada aí do campeonato. Exatamente, um ônibus aí todo personalizado, né? Que foi cedido ao clube pela empresa parceira. Então realmente vai marcar aí muitas gerações que vão ver esse ônibus aí trafegando pela cidade, trafegando aí pelas rodovias paulistas. Com certeza o 15 vai viajar muito, e teve aí, passando pela Avenida Doutor Quinzinho, muita gente interagindo, né? O trio elétrico ali, o pessoal realmente muito contente, as pessoas na cidade, isso, nas sacadas. O próprio padre também, Celso, interagiu com os jogadores, aí a taça, o presidente Rodrigo Paulino com os jogadores do plantel Sub-20. Esse aí, o bar do Célio, exatamente, aí, né? O Célio, torcedor emblemático ali, realmente é no bar dele que a torcida realmente se confraterniza. Teve uma grande festa, e o jogo festivo que encerrou então essa temporada, coroando essa temporada, um jogo deste time Sub-20, né? O último jogo oficial no estádio Jauzão neste ano de 2019, contra o Sub-23 do Corinthians, o Sub-23 que disputou aí o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Teve um jogador do 15 que se transferiu no meio da temporada para o time Sub-23 do Corinthians, e o nosso time, o Galinho Sub-20, não fez feio não. Vamos ver aí algumas imagens, né? Um jogo festivo, eles deram a volta olímpica aqui, jogo noturno nesta última terça, na véspera de feriado aí da Consciência Negra, no dia 19, um jogo noturno, mais uma vez os refletores do Jauzão iluminando toda a cidade de Jaú, e realmente vale a pena essa comemoração, né? Porque quem ganha não é o clube, quem ganha não é a diretoria, são realmente todos os jauenses que gostam do 15, a cidade tem essa projeção, os sites de notícias, os portais de notícias, a torcida do Corinthians organizada aqui de Jaú, sempre presente nesses jogos festivos, né? Então realmente foi um jogo muito bonito, terminou 0-0, porque o Galinho realmente fez frente aí ao time Sub-23 do Corinthians, vários jogadores bem mais velhos, alguns jogadores desse Sub-23 do Corinthians que Dá podem... pra perceber até pelo porte físico, né? Sim, eles podem estar inclusive no plantel do Corinthians profissional ano que vem, então realmente
realmente foi um jogo aí para mostrar que esse elenco sub-20 do Galinho é muito promissor e boa parte desses jogadores vai estar na Copa São Paulo de Futebol Júnior ano que vem, pela primeira vez a cidade de Jaú recebendo a Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo sede do principal torneio aí de clubes, né, da pré-temporada do Campeonato do Futebol Brasileiro. Então terá vários jogos aqui, né? Então realmente Jaú volta a ter a sua representação, o 15 volta a disputar a Copinha São Paulo e recebe pela primeira vez aí o Jauzão com toda a sua beleza, com seus refletores funcionando. Então realmente a gente conclui, Ângelo, que foi um ano realmente positivo para o 15 de Jaú, realmente não conquistou o acesso, inclusive este Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão não tem acesso, né? Então o 15 ano que vem estará novamente no Sub-20 da segunda divisão, porque depende do time principal, né? O time principal precisa subir também para a Série A3, então esperamos que ano que vem o 15 venha ainda mais forte do que este ano, né? Uma preparação aí que já começa desde já, então todo mundo ano que vem, janeirão, então tem a volta do 15 de Jaú, então os meninos, né, Sub-18 é a Copinha São Paulo, então muitos desses jogadores do Sub-20 devem estar no elenco aí da Copinha São Paulo, então com certeza o 15 deve jogar aí com os grandes clubes do Brasil nesta categoria aí Sub-18. Então a gente pode colocar aí 2 compromissos, 2 missões que o 15 tem para o ano que vem. Tem uma boa participação na Copinha. Exatamente. Né? E o segundo desafio, que talvez seja o maior deles e que cria uma expectativa muito grande nos torcedores, é a busca pelo acesso, Sim. que agora de fato se torna uma realidade, né? Há essa possibilidade mesmo, os jogadores eles vêm com uma base forte, né? Eles vêm entusiasmados com essa vitória desse campeonato deste ano e a expectativa, eu acredito, que também é bastante grande, a diretoria já começou a se movimentar Sim. em relação a isso, né, Daniel? Isso que é o mais importante, de fato esse ano subiram então 2 times tradicionalíssimos, assim como o 15 de Jaú, o Marília e também o Paulista de Jundiaí, que já tinha sido campeão da Copa do Brasil, inclusive, então o Paulista de Jundiaí foi muito elogiado pelo planejamento que foi feito, Marília também pelo planejamento que foi feito, e o 15 de Jaú está nesse caminho aí. Eu acredito que ano que vem realmente o 15 vai estar ainda mais habilitado para subir para a Série A3 do que este ano. Então, como você bem disse, 2 missões: fazer bonito na Copinha em janeiro e aí no decorrer do ano, com certeza, o Sub-23 do 15 vai conquistar o acesso já com um time, um elenco mais rodado e mais preparado, Ângelo. É isso aí, são os desafios para o próximo ano e vamos ver se a gente consegue trazer também uma palavra do diretor Paulino até o fim deste ano de 2019 sobre a preparação do clube para o ano que vem. Daniel, com certeza. Obrigado pelas informações, um excelente fim de semana para você. Bom fim de semana, um ótimo fim de semana para todos os nossos telespectadores e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. É isso aí. E por falar em fim de semana, você já programou o que vai fazer com a família durante o sábado, o domingo, ou até mesmo hoje à noite, sexta-feira à noite? Ainda não? Preste atenção então nas nossas dicas, na nossa agenda de cultura e lazer. Na sexta-feira, dia 22 de novembro, vai rolar oficina de maquiagem lá na Casa Rosa. O nome do projeto é Empodere, Embeleze e Retrate. O evento começa às 3 da tarde. Basta comparecer no centro de referência no horário marcado. A Casa Rosa fica na Avenida Ana Claudina, número 447. Também na sexta-feira, às 7 horas da noite, vai ter evento em comemoração ao mês da Consciência Negra, no Museu Municipal. Diálogos Contemporâneos. Consciência Negra vai contar com a participação da professora Magu Raimundo, do publicitário e escritor Kleber Amaral e da professora Débora Nunes. Depois do bate-papo, vai ter a apresentação do grupo de rap O Prodígios. Para participar, é só comparecer ao Museu Municipal, que fica na Avenida João Ferraz Neto, número 201. No sábado, dia 23, a animação vai ser lá no Aeroclube, com o Baile Black. Vai rolar o melhor do flashback e aulão de samba rock. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. O Aero fica na Rua Edgar Ferraz, número 58. No domingo, dia 24, também tem evento no Aeroclube, a partir da 1 da tarde.
Vai ter exposição de arte urbana e suas linguagens poéticas, com sarau, batalhas de rap e breaking e apresentação de DJ. Legal, atrações para todas as idades, para todos os públicos. O Jaú em Foco vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, o carinho da sua audiência. Espero que você tenha gostado do nosso estúdio novo. A gente fez com todo carinho, sempre pensando em trazer, em levar o melhor para você aí de casa. Mais uma vez, obrigado por ter ficado conosco e lembrando que hoje às 10 da noite tem reprise do Jaú em Foco. Um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.